O estigma é uma barreira bem documentada em serviços de saúde em todo o mundo e pode agravar os processos de doenças e piorar vários fatores de risco, tanto socioeconômicos quanto psicossociais e de saúde das pessoas discriminadas, incluindo estressores psicossociais e redução no acesso à saúde. Nesse sentido, cientistas comportamentais e da área da saúde e em pesquisas interdisciplinares têm estudado as consequências negativas do estigma para indivíduos que lidam com várias condições de saúde e observaram que o estigma pode impedir os indivíduos de se envolverem de maneira ideal no tratamento de sua condição, o que tem sérios impactos na morbimortalidade. E, surpreendentemente, quando a morbimortalidade da doença é relativamente baixa, mas a condição do doente é altamente estigmatizada, o ônus do estigma pode exceder o ônus da própria doença em seu impacto no funcionamento social, emocional e do trabalho, afetando negativamente a qualidade de vida geral e alimentando desigualdades sociais. O estigma existe quando as pessoas são reconhecidas como diferentes e rotuladas e identificadas como tal. E, invariavelmente, esse processo está vinculado a crenças dominantes sobre o que constituem normas e comportamentos comuns ou ditos normais. Então, uma vez que as populações são identificadas como diferentes, elas são individual e coletivamente alvos de rotulagem, de estereótipos negativos, preconceitos, isolamento, ridículo, perda de status e do seu papel social, perda de dignidade e, em alguns casos, perda de direitos humanos básicos, que acabam negando a total aceitação social do indivíduo ou grupo e reduzindo as oportunidades desses indivíduos. Já a discriminação, outro termo incluído no título desta apresentação, é frequentemente usado para descrever esses atos que podem ser realizados por pessoas ou instituições, ou pela sociedade como um todo. Essa estigmatização pode comprometer a identidade social de uma pessoa e afetá-la psicologicamente de forma bastante marcante. O estigma é influenciado por indivíduos ou grupos, tanto por diferenças de saúde, por exemplo, afecções ou agravos, né, específicos à saúde, e também por fatores que não são primariamente digamos, de saúde, né, embora estejam relacionados à saúde, como a pobreza, identidade de gênero, orientação sexual, status de imigrante. Então, estes são aspectos que foram estudados, né, inicialmente pelo sociólogo canadense Irving Goffman, e que teve grande contribuição para a sociologia da saúde. E essa apresentação é baseada, em grande parte, no trabalho, na teoria de Irving Goffman sobre o estigma.
E toda pessoa que trabalha em um serviço de saúde precisa identificar esse problema e usar estratégias para desafiar o estigma e a discriminação e, assim, promover a qualificação do serviço para os seus usuários. Estigma é um conceito antigo, bastante antigo, mas que vem sendo estudado nas últimas décadas, pelo menos nos últimos 50 anos. E Erving Goffman, foi quem introduziu o conceito de estigma mais usado até hoje. Então, o estigma é conceituado segundo a formulação original de Goffman, que é o fundamento e o estímulo de diversos outros trabalhos que têm sido realizados com o objetivo de conceituar e de refletir sobre o estigma e a discriminação de uma forma geral e também nos serviços de saúde. Desde a publicação de Goffman, este livro, que tem o título de Notas sobre a Manipulação da Identidade Deteriorada. Muitas pesquisas têm sido realizadas conduzindo elaborações, refinamentos conceituais e também mostrando recorrentemente o impacto negativo do estigma sobre a vida de pessoas estigmatizadas. O conceito de estigma proposto por Goffman é permeado pela ideia física entre os estigmatizados, ou seja, remetem à ideia da presença corporal de uma marca nesses grupos ou nesses indivíduos. Então, Goffman conceitua nesse trabalho, no capítulo 1, Estigma e Identidade Social, o estigma como sinais corporais com os quais se procurava evidenciar alguma coisa de extraordinário ou mal sobre o status moral de quem os apresentava. Este é um conceito clássico de estigma, que é um termo presente desde a Grécia Antiga. A origem da palavra é grega, e é uma palavra que significa marca. Então, marcas foram colocadas nos escravos para identificar a sua posição na sociedade e indicavam que aquelas pessoas tinham menor valor. E a partir da década de 60 do século passado, com Goffman, lhe foi atribuído um conceito que toma a sociedade como participante do seu processo de formação. E aqui nesse conceito, Goffman coloca bem essa característica, da evidência física do estigma. Este livro é seminal, da obra de Goffman. Digamos assim, tem sido uma obra que vem sendo fonte de referencial teórico para os estudos realizados também sobre o estigma em serviços de saúde. E estigma
né, nesse entendimento de Goffman, é um atributo profundamente depreciativo. Para Goffman, estigma é uma identidade deteriorada por uma ação social. Daí o título, Manipulação da Identidade Deteriorada. E que representa algo mal, né? Mal dentro da sociedade. E as pessoas ditas normais preveem as categorias e os atributos de um estranho que se aproxima e que apresenta uma marca distintiva, um estigma. Essas preconcepções elaboradas pelos normais são transformadas em expectativas normativas, conforme afirma Goffman. E a expressão pessoas normais é o termo que é proposto por Goffman para definir aqueles que estigmatizam. E Goffman afirma que os normais constroem o estigma a partir, né, de uma determinada sociedade ou grupo social. E os normais constroem uma ideologia para explicar essa suposta inferioridade de pessoas com estigma e, para isso, né, pensam que detêm um controle do perigo ou do risco que essa pessoa estigmatizada representa para elas. Acreditando também que alguém com estigma, né, não é igual a ela e nem é verdadeiramente humano. Vou ler um trecho aqui, literalmente, desse primeiro capítulo do livro de Goffman, como um preâmbulo que ele escreve no seu trabalho, e ele afirma, entre aspas, este livro reexamina os conceitos de estigma e identidade social, o alinhamento grupal e a identidade pessoal, o eu e o outro, o controle da informação, os desvios e o comportamento desviante, detendo-se em todos os aspectos da situação da pessoa estigmatizada. Fecham-se aspas. No capítulo 1, também, Goffman escreve, entre aspas, os gregos que tinham bastante conhecimento de recursos visuais criaram o termo estigma para se referirem a sinais corporais com os quais se procurava evidenciar alguma coisa de extraordinária ou má sobre o status moral de quem os apresentava. Os sinais eram feitos com cortes ou fogo no corpo e avisavam que o portador era um escravo, um criminoso ou um traidor, quer dizer, uma pessoa marcada, ritualmente poluída, que devia ser evitada, especialmente em lugares públicos. Continua Goffman. Mais tarde, na era cristã, 2 níveis de metáfora foram acrescentados ao termo. O primeiro deles referia-se a sinais corporais de graça divina que tomavam a forma de flores em erupção sobre a pele. O segundo, em uma alusão médica a essa alusão religiosa, referia-se a sinais corporais de distúrbio físico. Atualmente, o termo é amplamente usado
de maneira um tanto semelhante ao sentido literal original, porém é mais aplicado à própria desgraça do que à sua evidência corporal. Além disso, houve alterações nos tipos de desgraças que causam preocupação. Aqui eu fecho aspas, né? Se pudesse, eu ficaria lendo mais trechos desse livro, o que pode ser feito posteriormente em outra apresentação. Mas vamos seguir aqui com esta apresentação atual. Então, como já foi antecipado, estigma significa literalmente uma marca em alguém ou em um grupo de pessoas. As pessoas estigmatizadas são encaradas de forma negativa pelas demais e são, por isso, discriminadas. Como repercussão, são afetadas pela desigualdade. Então, lhes pode ser negado o direito ao trabalho, à educação, à moradia e aos serviços de saúde. Então, o estigma é um atributo ou uma característica que é desvalorizada, né? Depreciativa em um contexto social específico. A maioria dos indivíduos, segundo considera Goffman, é estigmatizada em algum momento. Ele parece apoiar, ele parece aceitar a alegação de que existem muitas formas e graus de estigma. Ele descreve o estigma como uma experiência humana universal. Então, agora com uma citação literal, entre aspas, o mais afortunado dos normais pode ter sua falha meio oculta, e para cada pequena falha existe uma ocasião social em que surgirá como grande, criando uma marca vergonhosa entre virtual e identidade social real. Portanto, o que é ocasionalmente precário e o constantemente precário formam um contínuo. Fecham-se aspas. Então, Goffman acredita que a pessoa estigmatizada possui duas identidades, a real e a virtual. A identidade real seria o conjunto de categorias e atributos que uma pessoa prova ter. E a identidade virtual seria o conjunto de categorias e atributos que as pessoas têm para com o estranho, que aparece à sua volta, portanto, são imputações de caráter feitas pelos normais quanto ao que o estranho deveria ser. Então, desse modo, uma dada característica pode ser um estigma, especialmente quando há uma discrepância específica entre a identidade social virtual e a identidade social real. Ao considerar todos os atributos estigmatizados, o estigma afeta um segmento substancial da população brasileira a qualquer momento, com a maioria dos indivíduos sendo estigmatizada em algum momento de suas vidas. O autor Pachanques e colaboradores publicou um artigo em 2019, citando que Goffman afirma que no sentido de o estigma afetar diretamente quase todos, né? O estigma afeta quase todos. E aqui no seu trabalho, no seu livro, já citado, uma citação que eu vou colocar também textualmente é, entre aspas, a questão não é se uma pessoa tem experiência com um estigma próprio, porque ela tem, mas com quantas variedades de estigma já teve sua própria experiência. Fecham aspas.
Então, de fato, o estigma abrange uma ampla gama de pessoas, né, de atributos sociais dessas pessoas que são naturalmente prevalentes. Por exemplo, idade avançada, que é inclusive chamado de ageísmo em inglês, obesidade, depressão, assim como inúmeras identidades ou condições de saúde de alto impacto. Por exemplo, a orientação sexual minoritária, deficiências físicas e doenças crônicas, que é o que abordaremos de forma mais particularizada nesta apresentação. Então, a literatura sobre estigma, apesar apesar de muitos outros trabalhos já terem sido publicados a esse respeito, mas é a partir do trabalho de Goffman que a literatura demonstra o papel proeminente dos próprios estigmatizados na aplicação do estigma. Então, é interessante colocar que Goffman menciona a autodiscriminação, a ocultação. Então, isso sujeita a pessoa estigmatizada a um sofrimento muito maior do que qualquer comportamento normal. Se esse é o caráter essencial do estigma, mesmo que seja considerado um estigma leve, entre aspas, que pode ser menos prejudicial ou mais fácil de eliminar, ainda funcionaria da mesma forma. E é interessante que ele a esse respeito, um artigo de Petroli e Ribeiro, que vou colocar nas referências desta apresentação, ao final, que eles citam os vários argumentos de Martha Nussbaum, que oferece contra o uso de a vergonha no direito penal, não depende, no mínimo, da intensidade do estigma. Então, esses autores, eles afirmam que essa reformulação proposta por Nussbaum evidencia de que forma a abordagem das capacidades está relacionada com o cotidiano de pessoas com deficiência e como o modelo contratualista acaba por ser negligente, reforçando a exclusão presente no corpo social, porque Martha Nussbaum enfocou mais a questão da deficiência, né? A deficiência física estigmatizada. Então, por outro lado, também essa autora relaciona as abordagens das capacidades com as ações afirmativas, que são políticas públicas, por exemplo, com o intuito de combater a realidade de exclusão social vivida por pessoas com deficiências. Assim como antropologicamente, ela faz um recorte de sua realidade, né, da realidade na América Latina, principalmente no Brasil, analisando a historicidade e avanços normativos para a inclusão e, assim, colidindo, né, com os pressupostos da teoria da questão da capacidade funcional ou então a incapacidade. Então, Martha Nussbaum versa sobre como a discriminação positiva e a aplicabilidade da teoria pode deixar pessoas com deficiências em pé de igualdade com os demais, os considerados normais, segundo Goffman, materializando esse direito fundamental e contribuindo para a substancialização da dignidade humana dessas pessoas, tirando-as de um conceito de completa marginalização social, levando em consideração as prerrogativas do modelo neoliberalista. Então, muitas pessoas que têm, né, determinados, digamos assim, não é favorecimento a palavra, que tem determinadas facilidades, né, em relação a emprego, em relação à própria educação,
porque políticas públicas justamente são elaboradas visando essa questão. Aqui me estendi um pouco, né, porque eu acabei falando sobre a questão do estigma, mas comecei a ler alguns aspectos relacionados com o estigma e com a rotulação, quando na verdade eu quero mostrar aqui este conceito, né, que foi publicado por Link e Fella em 2001, também a partir do trabalho de Goffman. Mas ele coloca aqui o estigma, eles colocam que o estigma existe quando elementos de rotulação, estereotipização, separação, perda de status e discriminação ocorrem simultaneamente em uma situação de poder que permite tais componentes acontecerem. Então, por isso que eu acabei antecipando esses aspectos, inclusive esse aporte de Martha Nussbaum, colocando que é uma questão, né, é uma questão social e é uma questão que envolve relações de poder, né, e que essa situação acaba levando à discriminação, né, e que permite, essa discriminação permite, como um círculo que é vicioso, a mais rotulação, a mais estereótipos, a mais evitação, isolamento e perda de status, né, como um ciclo verdadeiramente vicioso. Como surgiram essas terminologias, esses termos que foram antecipados no slide anterior, né? Então, é importante que a gente revise tais conceitos, como rotulagem e estereotipização. Então, rotulagem e estereotipização são conceitos diferentes. A estereotipagem, né, que na verdade é referido como estereotipização, pode ser definida como uma forma de generalização de um grupo de pessoas ou uma visão simplista, simplificada desse grupo de pessoas. Já a rotulagem, por outro lado, deve ser entendida como uma categorização, como uma classificação. A rotulagem deve ser vista, então, como uma mera classificação que influencia nossos estereótipos dos outros. Então, isso pode ser baseado em uma suposição prévia de um grupo, do qual o indivíduo constrói uma perspectiva simplificada para esse grupo, né, especificamente. Então, o rótulo deve ser entendido como o ato de anexar, né, um rótulo ao indivíduo, ou então colocar alguém em uma categoria. Na maioria dos casos, a rotulagem é negativa, é prejudicial para o indivíduo. Então, segundo os autores que citei no diapositivo anterior, Link e Phelan, 2001, na maioria dos casos, rotulação é um processo social de escolher uma determinada característica e aplicá-la a alguém, não indicando necessariamente que este indivíduo a possua. E é a partir dos rótulos empregados às pessoas estigmatizadas que os estereótipos são criados, gerando assim o processo de estereotipização. E segundo esses autores que mencionei há pouco, Link e Phelan, o rótulo liga uma pessoa a um conjunto de características desagradáveis que formam um estereótipo. Então, esse problema envolve geralmente 3 atributos. O atributo do conhecimento, ou seja, a falta dele, que é a ignorância.
ou desinformação. Envolve atitudes, né, como o preconceito, e o comportamento, que é o comportamento discriminatório, a discriminação. E um sistema de crenças está subjacente a essas atitudes, a esses comportamentos, levando a estigmas negativos em relação a pessoas que têm alguma deficiência, digamos assim, psicossocial. E todos esses conceitos, eles estão interrelacionados. Por exemplo, estereótipos e preconceitos, assim como estigmas, vão levar à discriminação. O estigma, por exemplo, que envolve a saúde mental e a drogadição, também podem ser um efeito da discriminação, da ignorância de estereótipos e preconceitos. E tudo isso vai levar, como consequência, à desvalorização social, à rejeição, à exclusão e, por fim, à desigualdade. Outro termo que também está relacionado ao estigma e à discriminação é o ableísmo. O ableísmo refere-se a atitudes na sociedade que desvalorizam e limitam o potencial de pessoas que têm algum estigma. O termo ableísmo vem do inglês able, ou seja, hábil, e é um neologismo, é uma palavra nova, e essa palavra, esse neologismo, descreve a discriminação que prejudica as pessoas portadoras de algum tipo de deficiência ou algum tipo de estigma em favor daquelas pessoas que não apresentam esse estigma, as chamadas normais ou hábeis. Não importa o quão profundamente comprometidos nós estejamos, né, com os ideais da inclusão, vivemos em uma cultura em que o ableísmo parece naturalizado, parece que é algo que é certo ou que é normal, né? Há ainda o termo abjeção, que embora o estigma e a abjeção estejam muito associados, não são considerados como o mesmo processo. Porque estigma e abjeção, como formas de lidar com a diferença, são associados, mas estigma, digamos assim, estigma demarca, né, identidades ditas deterioradas por Goffman. E a abjeção é aquilo que é inominável, aquilo que é inominável. Deixa eu silenciar aqui para não interromper aqui na gravação. A abjeção é o que é inominável, como dizia, e é algo abjeto, né? Abaixo do humano. Então, a abjeção é o estado que revela baixeza, degradação, aviltamento, né? Onde se inseririam aqueles indivíduos ou grupos considerados perigosos para a sociedade. Perigosos aqui entre aspas. Então, de tudo isso, derivamos como consequência a discriminação. E a palavra discriminação acho que precisa ser usada com mais frequência do que a própria palavra estigma.
para ajudar a promover ações e políticas que contribuam para possibilitar que pessoas com agravos à saúde e outros estigmas tenham melhor acesso à assistência e aos serviços. Então, para combater a discriminação, precisamos chamá-la pelo que é mesmo. Então, onde estigma, atitudes negativas e estereótipos resultam em discriminação, eles violarão, né, condutas éticas e morais. Então, organizações e indivíduos têm obrigação moral, ética e legal, nos termos dos códigos e de leis, de não discriminar pessoas com problemas, né, de saúde ou, claro, com outros atributos que são estigmatizados, que não são construtos, né, da área da patologia, mas que são fatores que são rotulados nas minorias de forma estigmatizante. E de lutar ser, digamos, de ser ativista, não é? Para eliminar a discriminação quando acontecer. E só para terminar essa questão desses termos, há autores que aqui eu acabei não colocando, mas há autores que definiram estigma como a concorrência de 5 desses componentes aqui apresentados: rotulagem, estereotipização, separação, né, pela rejeição, pela desvalorização, separação ou isolamento, a perda de status, né, social, do seu papel social, e discriminação. Então, essas 7 condições, essas condições, na verdade, esses 5 componentes, podem acontecer em vários contextos, né, e exibem mecanismos muito semelhantes que impulsionam a discriminação. E, embora várias condições de saúde, né, vários agravos à saúde, possam ser únicas, né, possam ser únicas no sentido de terem, de serem alvo de discriminação. Os caminhos pelos quais esses fatores alimentam a estigmatização de muitas das condições de saúde são geralmente semelhantes, especialmente no contexto específico dos serviços de saúde. Então, o estigma é o resultado de um processo que envolve esses componentes, né, os quais incluem, em primeiro lugar, a rotulagem, colocada aqui, a rotulagem das pessoas devido às suas diferenças. Em segundo, a estereotipização, que é a construção de estereótipos sociais para os que apresentam um rótulo negativo. Em terceiro, a separação, a rejeição, o isolamento entre quem leva essa marca, né, indesejável, diferentemente dos demais ditos normais. E também há a própria rotulagem, a colocação de rótulos, leva à perda da condição do sujeito, o que dá lugar a situações de desvalorização, colocada aqui, desvalorização, rejeição, discriminação e exclusão. E por último, que é o quinto componente, mas que tem precisa ter um destaque aqui importante, é o exercício desigual do poder
da parte dos que estigmatizam em relação aos que são estigmatizados, o que resulta em desigualdade. Seguindo a apresentação, aqui se apresentam os tipos de estigma, digamos assim, usados na tipologia de Goffman, que são 3: anormalidades do corpo, deformidades físicas, culpas de caráter individual, que são crenças falsas ou rígidas, alcoolismo, homossexualidade, desemprego, vícios em drogas, e também o terceiro tipo, estigmas tribais de raça, nação e religião. Então, aqui estariam incluídos, né, as circunstâncias de abominações do corpo, né, como as diversas deformidades físicas, né, e também a questão dos fatores de raça, nação e religião que podem ser transmitidos pela linguagem. E essa tipologia deu origem a outras posteriormente, né, mas de todas as tipologias se encontra a mesma característica sociológica, que é o indivíduo que poderia ser facilmente recebido na relação social cotidiana, possui um traço que pode impor atenção e afastar aqueles que ele encontra no seu meio, destruindo a possibilidade de atenção para outros atributos seus, né? Então, aqui essa é uma tipologia, uma classificação bastante tradicional, né, na teoria do estigma. Mas outros autores acabaram posteriormente ampliando os estigmas propostos por Goffman, né, de 3 para 5 grupos. Então, segundo Ringgold, cuja referência está aqui no rodapé do slide, Ringgold ele considerou 5 tipos de estigma: comportamentos, abuso de álcool e drogas, homossexualidade, anormalidades estruturais, que seriam problemas morfológicos, né, faciais, pigmentação da pele, como, por exemplo, vitiligo, outras dermatoses, e outros problemas corporais, como a própria obesidade. Anormalidades funcionais, físicas, motoras, mentais, de linguagem, de audição, e ainda outras como a epilepsia, né, que poderia ser considerada funcional, né, pela própria característica, né, deste agravo à saúde. E doenças infecciosas, que Ringgold coloca como uma outra classe. Então, por exemplo, AIDS, tuberculose, doenças sexualmente transmissíveis, se enquadrariam aqui nessa classe. A própria hanseníase, mas a hanseníase também poderia se enquadrar como anormalidades estruturais, né, quando apresentam lesões de pele de uma forma bastante manifesta e evidente, né, o que hoje é menos comum. E outros, né, se colocou uma outra categoria como outros, como é o caso do câncer. Seguindo, aqui
eu achei necessário colocar essa definição de discriminação, considerada como a ação injusta contra um indivíduo ou grupo, com base em status ou atributos reais ou percebidos, ou uma condição médica, por exemplo, o HIV, nível socioeconômico, gênero, raça, identidade sexual ou idade. Esta é uma definição do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS, que é a ONU-SIDA, e que encontrei com destaque no trabalho de Stang e colaboradores. Esta definição é importante porque estigma e discriminação estão juntos, estão associados. Agora, é preciso abordar essa relação entre estigmatizado e estigmatizador, e fazer uma distinção entre estigmatizado e estigmatizador. Nas palavras de Goffman, essa relação é quando normais e estigmatizados realmente se encontram na presença imediata uns dos outros, especialmente quando tentam uma relação mais próxima, que ocorre essa questão do estigma fica bastante evidente, Então, esta seria, segundo Goffman, uma das cenas fundamentais da sociologia. O relacionamento entre estigma e estigmatizados. E lembrar que Hoffman ele destaca o estigma pensando na relação física entre os denominados normais e os estigmatizados, considerando que a interação face a face influencia reciprocamente os indivíduos sobre as ações uns dos outros. Segundo Goffman, há diferenças nas formas da pessoa estigmatizada se relacionar com a situação que ele envolve. Há indivíduos que carregam um estigma e são relativamente indiferentes a esse estigma. Outros, por outro lado, podem usar o estigma para ganhos secundários. Esses secundários, Goffman colocou entre aspas. Ele grifou secundários. E ainda alguns tentam reverter sua condição se dedicando a situações que lhes seriam indiferentes, ou que seriam, na verdade, impossíveis, quase impossíveis. É a questão da negação. E na maioria das diferentes relações entre estigmatizados e normais, há aqueles que se tornam auto-isolados, inseguros e até agressivos, retraídos, porque percebem o mal-estar, sentem o mal-estar naquela interação. E algumas pessoas estigmatizadas carregam o estigma e não aparentam estar afetadas com a circunstância, porque isso é um mecanismo de negação, em viver de acordo com o que lhes foi imposto, fazendo com que se sintam como normais, e as pessoas normais como estranhas. Então, essa é uma situação de negação, é um mecanismo de defesa psicológico. E outra situação ainda é quando o indivíduo estigmatizado percebe que um dos seus atributos digamos assim, é considerado impuro, entre aspas, e por isso pode-se imaginar como que se não fosse realmente, digamos assim, portador daquele estigma. Então, essa pessoa, ao se aproximar das normais, pode ter uma relação, inclusive, de autodepreciação, inclusive de autodiscriminação. E quando o estigmatizado tem que lidar com
com pessoas que não conseguem lhe proporcionar respeito e consideração, ele pode tentar corrigir de forma bastante com afinco, se pode se chamar assim, a base de seu defeito, em resposta a esse defeito. Então, aí já envolve a questão psicodinâmica. O ego sofre esse impacto e é modificado nesse sentido. O indivíduo se predispõe à vitimização caso essa ideia de correção seja bem sucedida, né? Já outras pessoas reagem com um grande esforço pessoal para dominar áreas e atividades que são consideradas, digamos, restritas para eles, limitadas a essas pessoas com o estigma que de qual ele foi alvo, né, devido a motivos físicos e circunstanciais. Então, também se enquadra na questão da própria negação. Também aqui nessa questão dessa relação, Goffman coloca, na verdade ele considera que o processo de estigmatização pode variar de acordo com a evidência e a exposição das características do indivíduo. Então, assim, ele caracteriza dois tipos de grupos de indivíduos de acordo com o seu estereótipo. Ele coloca esses dois tipos, o desacreditável e o desacreditado. Esse desacreditado possuiria características distintas em relação aos normais. E essas características seriam conhecidas e perceptíveis por eles, né? E o desacreditável também possui características distintas das dos normais, mas nem sempre conhecidas e percebidas por eles. Essas duas realidades podem encontrar-se respectivamente na relação entre estigmatizados e estigmatizadores ou ditos normais. Então, através do estudo de Goffman, pode-se perceber que ser estigmatizado sempre tem consequências danosas para a vida do indivíduo. Independente da circunstância que propicia a constituição do estigma, ou se o indivíduo é desacreditado ou desacreditável, o indivíduo sofre efeitos ruins, de um modo geral, e complexo em sua vida por ser estigmatizado. E ainda cria mecanismos para lidar com esse processo, seja de escape, de negação, de amenização. E sua identidade real sofreria deteriorização por não se incluir no que a sociedade institui como normal e natural. E isso gera, então, um imenso descrédito, né? E desvalorização desse indivíduo, reduzindo a uma pessoa, digamos, deteriorada. E aí que vem a noção de identidade deteriorada de Goffman. Aqui eu citei o trabalho de Stang e colaboradores de 2019, porque esses autores mais recentes, e que se baseiam no trabalho de Goffman também, mas eles se fixam muito nessa questão da relação do estigmatizado e estigmatizador e comentam que essa dicotomia é intencional, né? Essa dicotomia que se coloca é intencional porque muitas vezes se busca essa questão da distinção nós versus eles, que permitem às pessoas diferenciarem, distinguirem os outros como diferentes da norma. E aqui, né, se refere inclusive ao trabalho de Georges Canguilhem, né, do normal e patológico, também relacionado a essa questão. E um componente essencial do processo de estigmatização, né,
que esses autores Chang e colaboradores descrevem e que afirmam que precede a marcação do estigma. Então, esta teoria, segundo Chang e colaboradores, a própria teoria do estigma se afasta dos modelos psicológicos que veem o estigma como algo que os indivíduos impõem aos outros e digamos assim, e ele considera que há necessidade de enfatizar tanto fatores psicológicos como também as forças sociais, culturais, políticas e econômicas mais amplas que estruturam o estigma. Então, já ia seguindo, mas eu vou voltar aqui porque essa dicotomia também levaria a uma visão simplificada das populações vulneráveis como um grupo de indivíduos definidos e conectados apenas pelo atributo da vulnerabilidade. Então, Chang e colaboradores colocam que é preciso mostrar as interconexões entre poder e vulnerabilidade e como elas são fluidas e complexas. Estes autores enfatizam que todos os indivíduos podem antecipar, perceber, internalizar, vivenciar ou perpetuar o estigma relacionado à saúde, reconhecendo resultados únicos para as populações afetadas. E eles consideram que ainda não existem limites bem definidos sobre quem vivencia e quem perpetua o estigma, mas como eles destacam, em cada exemplo o estigma se cruza com outros eixos de desempoderamento e o que torna também a estrutura mais, digamos, a teoria, né? A teoria com esse fator, considerando esse fator, mais apropriada, né? Para que realmente se consolide de forma mais completa essa teoria, porque seria importante inclusive para a formulação de políticas públicas, né? E para os ativistas, né, em relação a essa questão. Chang e colaboradores também distinguem os resultados para as populações afetadas, mas assim, não apenas para a pessoa ou grupo estigmatizado, mas também para a sua família, seus amigos, os próprios profissionais de saúde, e até em relação aos resultados para organizações e serviços de saúde e instituições. Eles afirmam que experiências e práticas de estigma influenciam populações e também as organizações e instituições, que juntos influenciam os impactos sociais e de saúde do estigma. Então, esse é o acréscimo que se coloca aqui em relação de Chang, nessa publicação bem recente, em relação à teoria original, né, sobre o estigma de Goffman. Estamos aqui no final já dessa primeira parte da apresentação, mas ainda é possível colocar alguns comentários sobre a disponibilidade de dados sobre estigma e discriminação em relação a serviços de saúde. A disponibilidade de dados sobre estigma e discriminação relacionados à saúde é fundamental para melhorar intervenções e programas para resolver esse problema. Mas, apesar da crescente base de evidências científicas sobre a prevalência do estigma nas unidades de saúde e seu impacto negativo na saúde dos indivíduos, ainda existem relativamente poucas pesquisas para tratar desse grande problema nos cuidados de saúde. Este autor, Naiblade e colaboradores, 2019, fez uma revisão sistemática sobre essa questão e
concluiu que há várias lacunas, né, na pesquisa sobre estigmatização nos serviços de saúde. Eles encontraram 42 estudos nessa revisão sistemática e 33 deles, a maioria, se concentrou no estigma em relação à doença mental ou no abuso de substâncias, e 9 se concentraram em HIV/AIDS. Então, há poucos estudos, segundo eles concluem, sobre tuberculose, diabetes, hanseníase, câncer, obesidade, epilepsia e outras doenças crônicas. E isso pode ocorrer, que eles explicam dessa forma, porque a presença de estigma nas unidades de saúde ainda estão sendo reconhecidas ultimamente, né, recentemente, como diabetes, né, e o câncer, nos estudos mais recentemente publicados. Então, agora vamos encerrar esta primeira parte da apresentação e seguir depois com a segunda parte em outro vídeo.